Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história número 10. A gente vai continuar com o nosso livro 4, nas atividades de 20, 21 e 22, onde a gente vai falar finalmente como surgiram as indústrias, ok? Então peguem o livro, lápis e borracha e vamos lá. Bom, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o artesanato e a manufatura. A gente viu que os dois falam de processos de produção, não é verdade? Só que no artesanato é uma produção individual, onde uma pessoa só ela faz todas as etapas dessa produção, desse processo de produção. Já na manufatura, esse processo ele é dividido entre pessoas, cada pessoa realiza uma etapa nesse processo de produção, ok? Porém, nesses dois processos de produção, ainda não existe a industrialização. A industrialização, ela só veio depois, as fábricas elas só vieram surgir depois, porque para haver o processo de industrialização, tem que haver aí máquinas, né, ajudando nesse processo, ok? De produção. Hoje em dia, todos os produtos que a gente conhece, que a gente usa, que a gente que tem na nossa casa, na escola, no nosso dia a dia em geral, a maioria passou pela industrialização, passou pelo processo de industrialização. A industrialização, ela surgiu na Inglaterra e ela só foi possível por conta da matéria-prima do carvão, né? Por conta do carvão, da utilização do carvão, para as máquinas funcionarem e por conta de uma política de cercamento que não existia antes. O que quer dizer essa política de cercamento? As terras na Inglaterra, até então, elas eram utilizadas e cultivadas coletivamente. Não tinha um dono. Cada um cultivava o seu naquela terra ali, cultivava o seu vegetal. Com essa política, os governantes obrigaram as pessoas a adquirirem a sua terra. Aquela terra que era coletiva, ela passou a ter um dono só e era documentada. Ninguém mais poderia produzir naquela terra, cultivar naquela terra, a não ser o seu próprio dono. Muitos camponeses assim perderam as suas terras, os seus trabalhos. E aí eles tiveram que deixar a agricultura de lado e começaram a buscar nas cidades um novo trabalho, uma nova profissão. Com o surgimento das fábricas, né, que estavam começando ali a surgir, muitos desses camponeses eles passaram a ser operários dessas fábricas, trabalhar nessas fábricas, ok? E como é que era a vida nas fábricas? Como eu falei, uma das possibilidades que tornou possível, né, o surgimento das fábricas foi a facilidade aí da matéria-prima do carvão. Esse carvão ele era utilizado nas máquinas chamadas máquinas a vapor. Elas produziam, na verdade, elas que faziam as outras máquinas funcionarem, tá? Se movimentarem. Ela foi a invenção do momento. Esse período foi chamado de Revolução Industrial, porque foram as máquinas a vapor que possibilitaram o surgimento das indústrias, das fábricas, ok? Havia também as máquinas de produção, como, por exemplo, essa de produção de tecido, a fabricação de tecido. Tanto homens quanto mulheres trabalhavam nessas fábricas. Tá? Eles trabalhavam, o trabalho deles era muito cansativo, a carga horária era muito extensa, eles trabalhavam entre 14 e 16 horas diárias, direto, paravam apenas para comer, sua alimentação também era muito pobre. Para não ficar, como eles trabalhavam muito tempo, eles não tinham como ficar indo e vindo para o campo, foi feito
construído para eles uma vila chamada Vila Operária, onde esses operários moravam e eram ali próximos ao redor da fábrica, também numa vida precária, porque ali era onde havia a poluição que surgia das fábricas, poluição ambiental, poluição do ar, né, que saía muita fumaça dessas fábricas, das chaminés dessas fábricas, poluição sonora, barulho das máquinas também. Então, as pessoas que moravam ali, os operários, também não tinham uma vida muito boa, muito saudável em relação a isso. Fora também que não havia coleta de lixo, então era um lugar muito sujo, os lixos ficavam jogados e expostos no entorno ali, ao redor mesmo, no lugar onde eles moravam. Inclusive, as crianças nessa época também trabalhavam como os adultos. Trabalhavam também, inclusive, nas minas de carvão. Eram levados bastante para trabalhar em minas de carvão. Isso em 1835, olha, aqui no século XX. Além da Inglaterra, a Inglaterra foi a pioneira, foi quem começou, mas além da Inglaterra, logo depois, também começaram a trabalhar, né, a criar as indústrias, tanto os Estados Unidos quanto a França também. Tá? Foram países que começaram a se industrializarem. Olha aqui, ó, nível de conhecimento. Trabalho infantil. Quando a Revolução Industrial teve início, não havia lei que protegesse as crianças e proibisse a exploração do seu trabalho. Atualmente, no Brasil, o trabalho infantil é vetado por lei, só é permitido que jovens trabalhem a partir de 16 anos, embora aos 14 e 15 eles possam ser contratados como aprendizes. Então, é proibido o trabalho infantil antes dessa idade hoje no Brasil, tá? Aí eu já falei como era a vida, olha só, como saíam as fumaças das fábricas, ok? Muitas famílias moravam também juntas na mesma casa, então a vida deles era bem difícil, bem precária, ok? E além esse motor a vapor, né, que foi o grande invento da época, ele não foi só bom, não foi só produtivo, né, para as fábricas, não. Eles também tiveram outros propósitos. Essa máquina, esse motor a vapor, também teve outro propósito. Para o transporte do carvão, das minas de carvão até as fábricas, esses carvões eram levados por trilhos, vagões de carga deslocados por trilhos de madeira, né, puxados por animais. Os animais ficavam cansados, às vezes paravam, né? E então eles tinham que agilizar esse processo aí também de transporte e tornar mais seguro também. Então surgiram as estradas de ferro, eles passaram a fazer as estradas de ferro. Com o surgimento das estradas de ferro, foi criado um concurso de locomotivas a vapor. A locomotiva vencedora foi projetada por George Stephenson e ficou conhecida como Rocket, que significa foguete em inglês, a locomotiva aqui, ó. Vendo? Teve uma corrida aí aqui o nome, né? Da locomotiva, ok? E a partir daí, né, trouxe os transportes, as cargas eram carregadas, esses vagões começaram a ser movidos também utilizando o motor a vapor. E aí não foi só, daí se estenderam para outros transportes, além de navios, também que passaram a ser usados, barcos também usando esse motor a vapor. Ok? Agora vamos para as atividades. Aqui, nessa primeira, vocês vão escolher um objeto que você utiliza no seu dia a dia e você vai procurar saber se há alguma informação.
de onde ele foi feito, né? A fabricação, o local de fabricação e a fábrica, tá bom? Procure ver nos objetos que você tem em casa, procure perguntar à mamãe, papai, se eles sabem da onde vieram ou veio algum produto específico. Escolha um produto e pergunta aí à mamãe se eles conhecem o local de fabricação daquele produto. E conversa um pouquinho aí sobre isso com a mamãe e com o papai. Número 2. Observe a imagem atual de resíduos industriais sendo jogados diretamente em um rio. Converse com professores e colegas sobre essa imagem e responda as questões a seguir. Como as indústrias contribuem para a poluição dos rios? Olha aqui, ó, resíduos industriais sendo despejados no rio nos dias atuais sem tratamento adequado, né? E acaba aí poluindo, contaminando essas águas. A gente, inclusive, já conversou sobre isso na aula de ciências, não é verdade? Que existe ali uma política nacional de cuidados com o meio ambiente, que isso não é correto. Olha aqui, isso é proibido. Os resíduos industriais despejados nos rios causam sua poluição, tá? Ou seja, a contaminação dessas águas. A poluição causada pela Revolução Industrial atingiu somente os rios? Não, atingiu também os operários, os locais, o ar também que ficava poluído. Vamos ver aqui. A Revolução Industrial também causou a poluição do ar, poluição terrestre por conta dos lixos, lembra? E a sonora, o barulho. Isso afetando principalmente os moradores locais ali da vila operária, das vilas operárias. De que maneira podemos diminuir ou até mesmo evitar que rios sejam poluídos com resíduos de indústrias? As indústrias devem ser fiscalizadas, lembra que existem as leis, e incentivadas a adotar posturas ecologicamente corretas. Número 3, da 203. Marque a alternativa correta que traz a matéria-prima referente à frase a seguir. Ele é retirado das minas e sua queima fazia as máquinas a vapor funcionarem. Qual é o produto? Qual é a matéria-prima, na verdade? O carvão. Isso aí. Ok. 4. Relacione as colunas artesanato A, B, manufatura e C, indústria. O trabalho ocorre em fábricas onde há operários? C. O trabalho é executado por uma única pessoa? Artesanato. O trabalho ocorre com cada artesão fazendo a sua parte do produto? B, manufatura. Vamos lá. Olha as imagens. Crianças africanas trabalhando na retirada de lenha e as crianças brasileiras trabalhando na produção de carvão. Como que você imagina que seja o dia a dia dessa criança? Por que você imagina que no Brasil atualmente ainda há trabalho infantil, apesar de ser proibido? O que você pensa sobre isso, hein? É legal? Isso não é legal, né? As crianças têm que estudar, porque na escola a gente... Na verdade, a escola ela serve para preparar para uma profissão. Então, nessa idade deles, eles têm que estar desenvolvendo habilidades, eles têm que estar brincando, eles têm que estar desenvolvendo outras coisas e não apenas trabalhando. Observe as imagens e depois responda. Crianças indianas recolhendo material para reciclar no lixo e crianças na escola fazendo uma atividade com a professora. Acabamos de falar sobre isso. Em qual das imagens as crianças estão vivenciando uma situação que é saudável para a infância? Na segunda, né? Na imagem das crianças em atividade lúdica, mostra uma situação de vivência saudável na infância, onde eles estão desenvolvendo habilidades que devem desenvolver nesse período. Converse com seu professor e colega, a importância sobre vocês estarem na escola. É o que a gente falou aqui, a escola é parte fundamental da formação e do desenvolvimento da criança para, inclusive, prepará-la para exercer uma profissão. E é por isso que a gente não pode ficar, mesmo em quarentena, parado em casa sem fazer nada. A gente tem que estar exercitando a nossa mente, desenvolvendo nossas habilidades, porque é esse período que vocês mais aprendem. Sabia disso? O ser humano mais aprende é na infância. Então, os adultos têm mais dificuldade de aprendizagem do que a criança, sabia disso? Exercícios propostos, páginas 206 até a 208. São perguntinhas, cruzadinha, para completar, cruzadinha e desenho. Moleza, um beijo e até a próxima!